Escola Bíblica, lição número 8. Paulo, o discipulador de vidas. Texto áureo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 15, de 40 a 41. A verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Nossa leitura bíblica é Atos 2, do 42 ao 47 e Atos 20, do 1 ao 4. Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si aos discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópatro e Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. A introdução. Nessa lição veremos os aspectos gerais do discipulado como destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado das igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Paulo e o discipulado bíblico. O discipulado bíblico. O princípio do discipulado da igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Mateus 28, 19 a 20. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos 2, 42 e 47, vemos claramente que as escrituras, entre parênteses, doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Gálatas 1, 15 e 17. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. A doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para afirmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito no trabalho de Paulo: Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila, e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido.
O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação, o ponto de partida. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos. Como vimos anteriormente, nada pode substituir a dimensão proclamatória da Igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades. A igreja se multiplicava dia após dia. O ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando as pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Atos 2, de 14 a 35. Resultado: quase 3.000 pessoas se converteram. Atos 2, 41. E agora? O que fazer? Ensinar, ensinar e ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular estes recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. A pregação e o ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. E infelizmente hoje em dia é o dia que a gente menos vê pessoas. Ensino bíblico. O discipulado com pessoas de outras culturas. A pregação para seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos. Atos 6, de 1 a 6. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio, Atos 10, 44 e 48. E o Concílio de Jerusalém, Atos 15. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo, registrada em Atos 1, 8. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. O discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Com Paulo, aprendemos que a proporção que absorvemos do evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nossa conclusão. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado, que é o de pecado. Caso não tenha ficado claro. E o comentário. Na maioria das igrejas evangélicas, o discipulado é uma prática de acompanhamento e treinamento bíblico que se resume aos novos na fé. Porém, o discipulado como processo de educação cristã não deve ser resumido a este grupo de novos cristãos. Muito bom. Essa foi a número 7.
Foi a número 8, perdão. E vamos para a 9. Quem gostou? Joinha. Deus abençoe.